Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, uma das melhores formas de se melhorar no xadrez, de se aprender xadrez, é fazendo aqui exercícios de tática, tá bom? Ao fazer exercícios de tática, você começa a reconhecer padrões nos jogos de xadrez. Então, às vezes, você levaria muitos minutos ali para encontrar um lance, para calcular tudo. E de repente, como você tem o treino de táticas, você já reconhece aqueles padrões e lá em 1 ou 2 segundos você já faz o lance, faz a combinação e vai ficar melhor do que seu adversário, vai ganhar uma peça, vai dar checkmate. Tá, então realmente fazer aí exercícios de tática é uma boa forma de aprender no xadrez. E aqui a gente vai fazer então 30 exercícios de tática. Vamos lá aos primeiros 10. Eu tô aqui no chess.com, modo de sobrevivência. E vamos lá. Os primeiros exercícios de tática começam na maioria das vezes muito simples, né? Então aqui a gente já tem um padrão de checkmate, que é o peão aqui tirando as casas de fuga do rei e a torre simplesmente invadindo aqui a fileira do fundo, checkmate, tá? Então padrão reconhecido, vamos para o próximo padrão. Aqui mais uma vez a gente percebe aqui que o rei tá ficando sem casa, né? Então mais um padrão aqui de checkmate. O peão aqui protegendo o bispo, então o rei já está sem essas casas de fuga, a gente tem a torre aqui segurando essa casa clara e o cavalo vai dar checkmate, portanto aqui em C5, tá? Então mais um padrãozinho aqui de checkmate, rei no canto, aqui várias peças chegando, a gente já reconhece mais um padrão. Aqui a gente tem mais, aqui bate o olho, já reconhece o padrão aqui do bispo combinado com a torre invadindo a fileira do fundo e o bispo rasgando aí a diagonal. Então, por mais que as brancas estejam com uma dama mais, um peão próximo a ser promovido aqui para a dama, as pretas têm ataque de checkmate. Vamos ao próximo exercício tático. Bom, aqui a gente vê também as duas torres combinadas aqui nessa coluna aberta. O rei vai querer escapar. Agora a chave desse problema é esse peão aqui, mais um padrão importante, tirando a casa de fuga de F3 do rei. Então a gente tem mate em 2 lances aqui primeiro, com a torre mais com essa torre e depois com a torre do fundo, né? E o peão tirando a casa. Olha o papel desse peão, né? A importância aí desse peão, né? Tá bom, vamos para o próximo aqui. O que a gente tem? Um bispo cravado, a gente tem aqui peças tirando casas de fuga do rei, né? A gente tem quase uma parede aqui para impedir o rei de fugir. Então aqui me parece que a gente tem checkmate em 2 lances, né? O rei ele não consegue escapar. No entanto, a gente tem... Não, aqui o peão desce. Esquece. Aqui a gente tem mate em 2, então, né? Aqui não dá para nenhuma peça interpor mate em 2 lances. Então aqui o padrão a ser reconhecido são peças bloqueando o próprio rei na fuga. Então vamos lá, mate em 2. Beleza, próximo padrão aqui, provavelmente algum duplo de cavalo ou algum duplo de dama. A gente tem aqui uma peça desprotegida, que é a torre, e a gente tem a possibilidade de cheques aqui na fileira do fundo. Vamos dar uma olhada, a gente tem também aqui o cavalo tirando as casas de fuga do rei. Acho que esse é o mais importante de tudo nesse desafio. Dama cheque, qualquer cheque, o rei não tem para onde ir aqui, né? E aí vai ter que cobrir com a dama e a gente vai dar checkmate. Então aqui se trata de mate em 2, na verdade. Mas você vê, às vezes a resposta do puzzle é uma, mas a gente já reconhece outro padrão aqui. A gente já viu uma peça desprotegida, em algumas situações é o motivo tático, né? Mas aqui é checkmate mesmo. Vamos para o checkmate, mate em 2. Muito bem, aqui temos um rei exposto, né? Possibilidade de entrada, um bispo também bastante forte e um peão bastante forte aqui também. Então a gente já enxerga algumas peças. O nosso rei também não está mais um dos reis mais protegidos aí do mundo, né? Mas aqui vamos ver então. O peão aqui tirando essa casa de fuga, o bispo tirando outras casas de fuga. Se a gente der um cheque aqui, a gente está tirando todas essas casas, só vai sobrar essa casa aqui de C3 e aí a gente tem a possibilidade. Olha a força desse peão aqui, muitas vezes negligenciado, né? O peão no canto, né? É graças a ele que esse puzzle vai ser resolvido, ó. O rei vem para cá e aí a dama aqui apoiada pelo bispo, o peão tirando a casa de fuga do próprio rei e o peão no canto aí preparando aí para dar checkmate, tá? Então vamos lá, mate em 2 aqui. Vamos ao pra, fugiu para cima, não quis mostrar toda a força aí do meu peão, tá bom? Vamos lá. Vamos para o próximo. Aqui a gente vê também mais um tema do rei exposto, né? Então aqui a gente já vai reconhecendo alguns motivos. A gente pode pensar, inclusive, em sacrificar aqui. Na verdade, não. Ó, o bispo está protegendo o cavalo, então dama F7 é mais forte do que eu pensava. Eu até havia cogitado sacrificar o cavalo. Mas aqui acho que é o mate direto, né? O cavalo está tirando a casa de fuga do rei, o peão está tirando a casa de fuga
E aqui a própria dama. Então aqui é mate em 1 direto, o bispo aqui protegendo o cavalo. Vamos nessa. Próximo tema tático, provavelmente duplo, né? Olha só, aqui a gente tem essa configuração do rei e da dama. Os cavalos são peças muito perigosas, né? Então, esses ataques duplos aqui, em inglês é chamado family fork, né? Quando a gente dá o cheque e pega a família real, né? O rei, a rainha e até a torre, que é uma peça forte aí da posição. Então, aqui simplesmente a gente vai para o duplo. Aqui temos um par de bispos e uma torre, né? A gente tem aqui, vamos ver qual que é o motivo tático aqui. Essa torre aqui está protegida pela outra. As brancas estão ameaçando nada, o bispo protege, não tem checkmate aqui na posição. A gente pode pensar em uma sequência forçante. Quando a gente começa a calcular, a gente primeiro vai buscar lances forçantes, tá? Cheque, muitas vezes é o primeiro deles, a gente calcula cheque. Então vamos calcular cheque, vamos calcular o próximo lance forçante é esse cheque. Aqui não dá para avançar o peão por conta de torre H1 com checkmate. Olha a força do bispo aqui de casas claras, né? Então provavelmente essa é a sequência. Você viu como a gente acha fácil quando a gente segue essa fórmula dos lances forçantes, né? Aqui é forçante. G3 não pode. E também o rei não tem como se mexer, só vai sobrar G3 e aí torre H1 mate. Vamos nessa. Sequência de mate. Legal. Próximo aqui, opa, coisa aqui acho que tem que ser checkmate. Como é que tá de peça aqui? Não, se bem que tá igual aí de peça, nosso rei tá bem exposto aqui, né? O nosso rei tá bem exposto. Aqui a gente não pode capturar o cavalo, tá caindo aqui o cavalo. E a gente vai ficar, enfim, não deve ser esse o desafio, né? Acho que a gente deve tentar ganhar aqui. Então vamos olhar se tem cavalo por E7, é o primeiro lance forçante aqui da posição, é um cheque. Esse lance ganha uma peça, o rei vai ter que se mexer e aí a gente pode capturar essa outra peça e ficamos com uma peça a mais. É isso, nosso rei continua seguro, o cavalo está cobrindo o D5, creio que deva ser isso, então vamos para os lances forçantes. Maravilha! Próximo desafio, rei aqui bastante mal colocado, vamos ver se a gente consegue castigar aqui esse rei. Aqui eu não estou vendo duplo, não estou vendo... Bom, vamos calcular os cheques aqui da posição, né? Esse cheque aqui, será que vale a pena? Simplesmente torre toma, cavalo cheque e rei escapa, né? Então não é sacrifício de torre. Vamos para um outro cheque. Cavalo, será? Aqui sobram duas opções, né? Vamos colocar o rei em G1, por exemplo. O rei em G1... a gente tem a torre aqui na coluna G, né? Então, provavelmente, ó, a gente foi buscando cheques aleatoriamente para seguir, tentar buscar sequências forçantes, tá? E se o rei tentar escapar, não adianta, ó, o bispo e o cavalo estão tirando essas casas, cheque, né? E o bispo está tirando a casa de H2, então aqui vai para checkmate, vai ter que cobrir com o bispo e acabou. Vamos nessa. Legal, bacana. Vamos para o próximo exercício aqui. A gente está do que aqui? De brancas. A gente quer dar checkmate. Aqui eu acho que tem mate em 2, né? A gente vê aqui a dama cortando aqui o rei, o cavalo podendo livremente entrar aqui em E6 cheque, dando apoio para a casa de G7 com checkmate, né? Então aqui a gente tem um padrão aí bastante conhecido de checkmate. Só sempre olhar se o seu rei não está em xeque, né? Às vezes tem uns puzzles que tem essas pegadinhas aí. Mas por enquanto é isso mesmo. Ah, eu quero ganhar a peça, né? Opa, deixa eu jogar aqui. Eu quero ganhar a peça. Não é disso que se trata. Aqui a gente está contra duas torres aqui, né? Então a gente tem que dar checkmate aqui. Bora lá. Ah, que legal, tem o sacrifício da dama. Esse aqui é o mate na fileira do fundo, né? Então a gente dá cheque, desloca o rei vai ficar aqui sem casas de fuga, né? E a gente pode tranquilamente avançar aqui com a dama, sacrificar a dama para dar checkmate, tá? Então esse aqui é o padrãozinho de mate na fileira do fundo. Vamos para o próximo. Aqui vamos ver sacrifício, a gente pode pensar em jogar um lance forçante aqui, ó. Se tomar de cavalo, tá caindo a torre. Se tomar de peão, tá caindo a torre. Se mexer o rei, se mexer o rei, tomamos o cavalo. É isso, parece ser, né? Parece ser. Ele não tem contra-cheque, não tem nada, parece ser isso. Vamos nessa? Legal. Bacaninho, o ataque descoberto, né? O ataque descoberto. Vamos para o próximo, vamos procurar lances forçantes aqui, ó. Cheque, será que é isso? Né? A gente criou um bloqueio aqui, tá ameaçando capturar o cavalo. Será que é isso? Ou é primeiro aqui toma e depois cai o cavalo, eliminando o defensor? Acho que é esse, né, pessoal? Mais simples, né? Vamos no simples aqui, ó. Torre por torre.
Estamos com um material bastante a mais aí. E se rei toma, a gente tem torre por cavalo. Mas e aí, o que a gente conseguiu com isso? Tá igual a quantidade de material, a gente tem um peão passado. O rei vai ter que ir lá para G8. A gente pode jogar F7 daí. Tá. G8, F7, seguido de bispo F6. Será que esse é o desafio? E F7 direto. Se a torre toma. Eu não sei, a princípio esse daqui me faz bastante sentido, só não vejo se isso aqui tá ganhando, né? É que no momento a gente tá com uma peça a menos, então talvez o desafio seja esse, recuperar a peça. Vamos ver. Esse era bastante sim. Eu achei que fosse alguma coisa mais. Ali era pra igualar, né? Tava melhor quanto o peão passado e tudo mais. Beleza, aqui vamos lá, pessoal. A gente tem que tomar cuidado. As brancas estão ameaçando o bispo F6 aqui, seguido de torre H8 com checkmate. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente percebe aqui o rei meio sufocado pelas próprias peças. Um peão bastante forte aqui na posição tirando casa de fuga. E aqui me parece que torre aqui em A1 com cheque seria um bom lance. Cavalo vem e aí a gente tenta sacrificar aqui a torre. O rei vem, a gente vem com a dama aqui agora para a casa de A2. O rei sai. E aí dama em A1 repete o tema do cheque da torre, que seria checkmate se não tivesse o cavalo. A gente repete o tema com a dama, depois de ter sacrificado a torre, tá? Então isso aqui é mais um padrãozinho do rei aqui sufocado pelas próprias peças. A chave toda desse problema é a dama aqui em D2, tirando a casa de fuga do rei. Então vamos lá. Legal, olha só, aqui o checkmate, a dama não deixando o rei escapar. Beleza, vamos para o próximo. Estamos de negras. É claro que aqui a gente vai ter que tentar fazer alguma coisa com esses peões. Afinal de contas, as brancas têm uma torre a mais aqui na posição, né? Então, vamos calcular aqui a força dos peões passados e conectados. Aqui a gente tem 2 peões passados e conectados. Uma ideia é avançar o outro peão aqui, da coluna G. Se a torre vier atrás do peão, a gente avança de novo o peão da coluna G. E aqui, se torre por peão, a gente simplesmente promove. Agora, se o rei vier atrás, a gente avança. E se a torre vier para cá, a gente avança o outro peão e fica com 2 peões passados e conectados. Acredito que seja G3. Agora, vamos ver por que não F2. F2, aqui as brancas podem jogar torre F1 e depois de G3, rei aqui em G4 também ganha para as negras, né? Vamos ver qual que é o ponto todo. E se a torre cobrir aqui a fileira do fundo, o peão avança. Tá, beleza. Por que não F2 então, né? Essa é a dúvida entre F2 ou G3. E se jogar G3, ele tem essa, vamos dizer? Eu avanço, ele toma, eu avanço. Também não tem. Se eu jogo F2, torre F1, G3. Tá, não tem perpétuo aqui, né? Aqui o rei sempre vai escapando. Engraçado, esse puzzle aqui ficou mais difícil porque eu vejo 2 soluções aqui, G3 e F2. Com certeza uma delas não deve funcionar, né? Se eu avanço aqui, o rei vem. Se eu avanço de novo, o rei vem. Não deve ser isso também. Se eu avanço aqui, tem essa, será? Não também. Se avança para cá. Se avança para cá. Joga aqui. Esse protege. Cheque. Vem para cá. Se avança. Acho que os dois ganham. Curioso esse puzzle aqui. Curioso. Esse já começou a ficar mais complicado, né? Porque a princípio eu penso em jogar esse, mas não tem checkmate aqui, né? Ah, tá, calma aí. Tá bom, já visualizei aqui alguma coisa. Cheque, o rei vai ter que sair. E aí o rei vem pra cá. Ameaçando o mate. Eu venho pra cá. Ah, aí ele tem cheque. E toma. E ganha. Então eu não posso jogar G3. Olha só, pessoal, aqui a gente tem o tema do rei aqui podendo jogar o rei para baixo da checkmate. Ó, G3 não funciona. Cheque, o meu rei sai. Ele joga rei aqui em G6, ameaçando checkmate. Eu vou ter que jogar rei, escapar aqui do checkmate.
e aí ele me dá cheque, captura outro peão que está indefeso e eu não consigo ter tempo de subir o peão. Então me parece que tem que ser F2 mesmo. Aqui já exigiu um pouco de cálculo além de reconhecimento de padrão, né? Aqui é mais cálculo mesmo. Aqui é F2 cheque. Se ele vem com essa mesma ideia, bom, ele também vai capturar o peão. Então aqui tem que ser alguma outra coisa. Se vem para cá, ele vem para cá. Ah, calma aí. F2, cheque. Vem para cá e vem para cá. Eu promovo. Ah, legal. Porque daí se ele me dá cheque, a dama volta. É isso. E aí depois da troca o rei não segura o meu peão. Ele tenta subir e o meu peão dispara. Legal, legal. F2. Beleza. F2 ele tentou parar. Agora sim G3. Que legal. Agora ele não segura os peões passados conectados. Bacana demais, gostei desse puzzle aí. Esse foi pedreiro, esse foi mais difícil. Vamos aqui para o próximo. Aqui a gente tem um peão passado bastante forte. O cavalo não consegue dar cheque muito fácil. Aqui a gente tem um peão também passado para as brancas. No entanto, a gente está com possibilidade maior de ataque. Aqui o nosso rei e o nosso cavalo estão bem colocados. Parece que a gente vai dar checkmate. Então, por exemplo, avança, 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 avança. Avança, avança, promovendo. A gente promove com cheque. Aqui só sobra cavalo voltando, não tem outro lance. Aí a gente pode pensar em dama toma com cheque, rei sai. E aqui a gente não pode trocar as damas que vai para um final equilibrado. Teria que dar cheque aqui, o rei sai. E aí a gente toma o peão com cheque, toma outro peão. E a gente tem um final aqui com cavalo e peão a mais. Me parece ser isso. Agora vamos ver se ele tentar parar aqui o peão. Não tem como, né? Se ele capturar aqui, a gente captura. O nosso cavalo está controlando o avanço do peão e o rei está estendendo o tapete vermelho para o nosso peão Zeco. Vamos nessa! Ah, aqui ele jogou diferente. Aqui ele tentou evitar aí a promoção do nosso peão. Aqui a gente vai ter que calcular um pouquinho mais agora. Eu creio que seja cavalo toma, peão avança, peão promove para dama, peão promove para dama e qualquer cheque a gente cobre aqui de cavalo, né? Parece ser isso. Legal, bacana. Vamos aqui para o próximo. Para o próximo puzzle. Aqui a gente tem um peão forte, pode ser avançado, mas a gente está com a ameaça aqui de checkmate na posição. Então a gente tem que buscar alguma sequência mais forçante. Vamos ver dama F6, o rei vai para G8, forçado. A gente tem dama H8, checkmate, né? Então quando a gente calcula cheque primeiro, a coisa fica mais fácil de encontrar, né? Então aqui a gente foi para uma linha forçante, cheque. E aqui, H8, o ponto todo é a torre tirando a casa de fuga aqui do rei. Vamos nessa, mate em 2. Próximo lance, vamos ver, cheque tem? Cavalo toma, tem alguma continuação? Não, então não é esse cheque. Não é esse cheque também, não me parece ser. E também não me parece ser cheque aqui em F1. Então os cheques não funcionaram. Peão toma, será? Captura, depois de cheque, outro lance forçante é captura. Captura eu acho que vai funcionar. Captura, torre toma, peão toma. E não tem como impedir a promoção do peão. Não tem dama com cheque, não tem cheque na posição, não tem o que fazer, o peão vai ser promovido. Bonito esse aqui. Então aqui a gente foi fazendo lances forçantes de captura. Vamos lá, mais uma situação aqui. Vamos lá, dama aqui por bispo cheque, funciona? Acredito que não. Simplesmente dama toma, o cavalo toma. A dama H4 cheque, será que funciona? Vamos olhar. Se rei para cá, se rei para D1, a gente tem o rei numa casa clara, a gente tem um duplo aqui, mais um cheque aqui, né? Dando um duplo e ganhando a dama. Então, e se o rei vier para AK, a gente tem o outro duplo de cavalo. Vamos nessa, então. Vamos ganhar a dama aqui do nosso adversário. E vamos para o próximo. Aqui a gente não tem cheques, a gente tem uma pressão bastante forte em cima do bispo, o bispo está cravado. Me parece que esse lance ganharia a peça. No entanto, ele consegue defender aqui com cavalo, cavalo C3 e a gente tem aí o lance D4. O cavalo não consegue cobrir. Se vier aqui um F4, por exemplo, nessa posição, a gente pode simplesmente recuar a torre. Simplesmente recuar a torre, por exemplo. E o cavalo dele está atacado e o cavalo dele saindo, cai o bispo. Parece ser isso, vamos nessa. F4 diretamente jogou? Ok, aqui a gente simplesmente captura a peça. Beleza. Vamos aí para o próximo. Aqui estamos em xeque, a questão é capturar de bispo, capturar de dama, né? Aqui que a gente tem que pensar. Capturar de bispo me parece ser um lance bem forte, porque a gente está ameaçando uma entrada lá em H2, apesar de que essa entrada...
Ah, nós estamos ameaçando o bispo aqui também, né? Então aqui a gente tem algumas ideias interessantes capturando de bispo. A gente cria uma ameaça lá em H2, estamos atacando o bispo dele vai ter que voltar, por exemplo, para D2. A gente pode seguir com dama H2, dama por H3, invadindo o milharal, como diria Molina, né? Aqui, dama H3, se bispo G2. Difícil achar a continuação aqui, né? Ah, a nossa dama tá atacada. Detalhe, detalhe, gente. Detalhe. Esquece tudo que eu falei, né? Aqui agora que eu vi, a nossa dama está atacada, né? Então acho que o problema é em relação a isso, né? Capturar de bispo ou de dama? De dama, porque senão nós vamos perder a dama. É mais simples do que eu estava pensando. Aqui não é para ganhar, é para não perder, né? Se bem que a gente tá com uma peça a mais aqui. Então beleza. Vamos lá. Esse aqui até que depois que você enxerga é um pouco mais simples. Agora temos aqui um exercício de final. Aqui a gente tem que conseguir a oposição. Então isso aqui não é cálculo, é um tema de estudo de finais, a oposição do rei. Na hora que a gente consegue a oposição, a gente ganha a oposição de novo e depois avança o peão, né? Aqui a gente não pode correr o erro de já avançar o peão e o rei chegar aqui na casa de F8 e a gente não ganha nunca mais esse final. Então vamos lá. Esse é o lance vencedor. Isso aqui é um detalhe que às vezes você jogou 60, 70 lances a partida e chegou nessa posição, você jogou errado, perde a partida. Então o final aqui é muito importante. Aqui eu acho que tem sequência de mate em 2, né? Aqui a gente vê mais um reconhecimento de tema tático. O bispo aqui tirando casa de fuga do rei e um ataque aqui de checkmate. Temos mate em 2, sequência forçante. Vamos lá para o mate em 2. Mate em 2 lances. E aqui um final, aqui a gente tem que calcular esse final, o avanço dos peões. O lance forçante disparado aqui é avançar o peão se avançar o nosso rei encosta nele, então a gente avança, ele vai tentar trazer o rei, por exemplo. A gente avança, ele vai tentar trazer o rei. A gente vem para cima do peão dele e ele não consegue nem capturar o nosso peão, né, e nem ir atrás do nosso peão. A gente vai capturar o peão dele. No entanto, ele tem G3. Será que é isso? Então vamos ver. Avança, o rei vem para cá. Avança, o rei vai para lá. O rei vem para cá e aí ele joga um lance como esse, G3. Não funciona também porque a gente toma e depois avança. Então me parece que a chave é deixar esses dois peões aqui e depois levar o rei. E se ele quiser levar o rei para apoiar o peão dele? Vamos lá. Vem para cá e aí ele vem para cá, vamos dizer. Aí a gente avança e aí não dá tempo, a gente vai promover primeiro, né? Se ele chegar aqui, a gente pode até promover com cheque ou até mesmo encostar o rei, esse é um final ganho. Então eu acho que o problema é mais esse daqui mesmo, ó. Vem para cá e aí rei aqui, né? E aí o rei dele não progride. Se ele tentar passar o rei para lá, vamos ver, a gente toma, aí ele vai tentar passar por aqui, a gente vem com o rei, ele vai vir para cá, vai capturar o nosso peão na próxima, mas a gente vem para cá. Ele captura o nosso peão, a gente sobe um aqui e ele encosta e empata. Então, não me parece ser esse não me parece ser essa a resposta. Tá, tá. Se ele vem para cá agora e a gente toma e ele vem para cá, a gente avança. A gente não avança, aqui a gente vem pra cá, olha só, ele vem pra cá e a gente vem pra cá. E aqui a gente ganhou. Finalzinho complicado, mas é isso aí, vamos nessa. Beleza, aqui ele foi atrás do meu peão e já facilitou aí, tinha como ele ter dificultado mais esse final. E aqui estamos de negras. Aqui a gente deve jogar para empatar, eu acredito. Será que ganha aqui? Aqui a gente joga aqui, o rei dele vem. Talvez o rei dele deva subir, né? A gente vem para cá, o rei dele vem para cá, a gente vem para cá, o rei dele vem para cá. A gente ganha a posição, a gente ganha esse final. O rei dele sobe, a gente sobe. O rei dele sobe, a gente sobe. O rei dele sobe, a gente sobe. Se o rei dele desce, a gente avança duas. O rei dele vem atrás do peão e não alcança. Legal, a gente vai ganhar esse final aqui. Vamos nessa. É, bacana. Isso aí. Vamos para o próximo, então. Aqui, checkmate, né? O nosso rei aqui não está em xeque. A gente vai dar um cheque aqui em F7, ele vem para cá. A gente tem dama por G6, cheque, rei sai, torre H7, checkmate. Isso aqui é bem forçante, né? Cheque. Se ele vem para H8, a gente tem dama cheque, torre cobre. Opa! Dama cheque. Se ele vem para H8, dama cheque, torre cobre. Dama cheque, ele vai cobrir de novo, né? Tá, então o ponto todo é esse aqui. O que fazer depois de rei H8, né?
Esse aqui é o desafio. Acho que a gente vai ter que dar outro cheque. Se ele vem para G7... não parece ser isso. E esse aqui primeiro? Talvez a gente possa conseguir um empate aqui, né? Será que é isso? Ó, cheque. Se rei G8, a gente vai dar checkmate, né? H8, a gente vai dar checkmate. Então, ele não pode jogar nem rei G8 nem rei H8. Aqui ele perde. Então ele vai ter que jogar a torre. Aí a gente joga a torre cheque. Se ele jogar o rei sai, a gente tem torre por torre. Só que a gente está levando... não deve ser isso. Tem que calcular melhor. Torre cheque, rei H8. O único jeito dele não levar mate direto. Ah, tem dama F6. Acabou. É aqui, ó. Cheque, torre cobre e dama F6 cheque. É isso. Vamos nessa. Essa é a chave, né? Essa é a chave. Faltou... Às vezes tem isso, né? Falta um lance ali para você encontrar. Aqui a gente pode pensar numa sequência forçante. Vamos ver se dá certo. O rei dele sai. O rei dele escapou. E aqui a gente não tem como continuar. Tem ainda mais um cheque. O rei dele vem para cá. E aqui a gente... Acabou o gás. Né? A gente fala assim, acabou o gás. Então aqui não é. Parece não ser isso. A gente tem uma outra ideia bastante interessante aqui, atacando a dama, ele não tem nenhum cheque. Para onde que vai essa dama lá? Para G3 ele para tudo, né? Então, talvez esse primeiro. E aqui, a gente pensar... Vamos só ver mais uma vez aqui. O rei dele sai. Cavalo por bispo, a gente está ganhando uma peça, né? Ah, ele vai ser obrigado a tomar. Aqui ele é obrigado a tomar. E a gente fica aqui com dama e bispo e 2 torres contra dama, cavalo e torre. A gente fica com uma torre a mais, né? E depois, se cavalo toma, não tem nenhum ataque. É isso. Então vamos nessa. Vamos para as sequências forçantes. Ele é obrigado a tomar. Ficamos com peça a mais. Aqui a gente já tinha visto. A gente simplesmente captura. Beleza. É isso, pessoal. Fizemos aqui 30 exercícios de puzzle, né? Aqui no chess.com. E vamos ver se no próximo vídeo a gente faz aí 40 exercícios de puzzle, então, aqui no chess.com. Eles vão ficando cada vez mais difíceis, tá? E aí é um bom treino, pessoal, é um bom treino aí para se fazer. E como eu te falei, alguns, né, exigem aqui reconhecimento de padrão, né? Então a gente viu em alguns casos o rei na fileira do fundo, não tem fuga, isso, aquilo, duplo de cavalo, ataque descoberto. Mas vocês viram coisas importantes. Lances forçantes, a gente deve calcular eles primeiro, é um grande atalho. Cheque. Olha cheque, né? Tem gente, quando a gente aprende, fala, o cheque não é importante, né? É verdade. Cheque é só um cheque. Muitas vezes um cheque você está até ajudando o adversário. Entendam que a mensagem não é assim, dê cheque. Mas a mensagem é, quando você for calcular mentalmente, calcule primeiro as linhas forçantes. Então, calcule os cheques, né? Vê os cheques, vê as capturas, vê isso em primeiro do que olhar os outros lances. E aí você pode encontrar sequências táticas. E reconhecer os padrões. Duplos, mate, afogamento, né? Ataques descobertos, perpétuos, várias possibilidades aí, né? E claro, vai ter vezes que você vai exigir cálculo. Aqueles finais vão exigir estudos de finais, né? Finais de rei, finais de peões. E muitas vezes você vai ter que também calcular muito na posição, não basta reconhecer um padrão, você vai ter que calcular. Então todo esse treino aí vai te ajudar bastante, tá bom? Na Academia Xadrez Brasil a gente também tem lá diversos cursos para você, se quiser melhorar finais, melhorar conhecimento estratégico, aberturas, táticas, enfim, tudo mais. xadrezbrasil.com.br. Você também vai aprender vários aí desses temas. Beleza, pessoal? É isso. Se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,